Olá, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao Water Code. Olá, sejam bem-vindos ao What the Code, eu sou Carol Tequita e esse é um programa idealizado pela Action, onde a gente vai conversar com diversos profissionais do mercado de tecnologia que são referências aí para trazer trajetórias inspiradoras. E hoje eu tô aqui com o Arthur Andrade, que é Software Engineer aqui na Action, trabalha no projeto da Fox, e hoje eu vou ser host do host, porque ele também é host do programa aqui da Action. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui no programa e espero que eu consiga ser uma boa edição. Falando que essa é uma versão remota do What the Code, a gente está fazendo alguns episódios remotos também, porque a ideia é conversar com programadores pelo mundo inteiro. Então, provavelmente você já viu a nossa versão presencial e esse é um episódio remoto, a gente está conversando aqui com o Arthur. E para começar aqui desde o começo, eu quero entender um pouquinho como que foi seu primeiro contato com a tecnologia, Arthur. Quando que você pensou assim, cara, eu quero ser um programador? Você que tem ali 15 anos de carreira, né? Bastante coisa. Então, meu primeiro contato, assim, com tecnologia foi há bastante tempo atrás, na época que ainda tinham fóruns de jogos na internet. E o meu contato, ele foi primeiro com a parte artística, na verdade. Na época dos fóruns, eu participava de vários fóruns de internet mesmo, de jogo, de anime, e naquela época era muito comum o pessoal fazer requisições de interface, como se fossem interfaces para a pessoa utilizar no fórum, o avatar e aquela assinaturazinha. E aí eu comecei ali, porque eu primeiro fazia somente as imagens, né? Mas só que eu comecei a pesquisar para algumas plataformas de fórum que na época eram super inovadoras. Você tinha a oportunidade de fazer meio que editar o CSS e o HTML do usuário. E aí eu passei a dar uma estudada ali. Foi o meu primeiro contato. Sim, o primeiro contato mesmo foi ali. Mas o momento em que eu decidi que eu queria ser programador foi bem depois de já estar usando há bastante tempo e já estar fazendo várias coisas relacionadas à programação. Só que o momento em que eu decidi que eu queria ser mesmo programador foi quando, aí muito tempo depois, já depois da faculdade, eu tive a oportunidade de, na própria faculdade, né, fazer... Eu sou formado em economia e era uma parte de, entre aspas, desenvolver um software para poder conseguir fazer algumas predições econômicas em uma matéria. E foi a matéria que foi da minha pesquisa, e de tudo que se sucedeu. E ali que eu comecei a ver realmente assim, com olhos mais sérios o lado da programação. Legal, você falou assim do início, assim, eu lembrei muito a época que eu tava mexendo naquelas coisas de fotolog, montar tema de fotolog. Ai, muito bom lembrar disso. Mas hoje você tá trabalhando como Senior Software Engineer na Fox, né? E como que você descreveria essa experiência de estar trabalhando em uma das maiores empresas do mundo desse setor? É uma experiência única, né? Assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas outras empresas também, falar também que tinham aí que tinha uma abrangência maior e tinha uma certa relevância nos seus mercados, mas nenhuma com o tamanho da Fox. Eu acho que é uma empresa que abriu bastante os meus olhos para como que algumas coisas podem ser massivas em tecnologia. Então, já tive experiência em diversos setores e o início da minha carreira todo foi numa software house, então foi criando software para negócios menores, negócios que geralmente não tem uma área de tecnologia propriamente dita. E eu gosto de falar que, assim, que agora o trabalho na Fox, ele parece para mim muito com a minha percepção de funcionalismo público, porque você realmente se sente uma pequena engrenagem ali no meio de uma coisa bem maior. Claro que, assim, eu não diria que chega a ser a esse nível de ser algo assim, de você se sentir completamente irrelevante. Eu acho que é mais no sentido de você ver ali, sabe, algumas entregas que são enormes. Então, a última que a gente teve foi esse Super Bowl com o show da Rihanna desse ano. E assim, ver aquilo ali funcionando e saber que parte daquele funcionamento ali foi graças ao seu trabalho é muito gratificante, é muito legal.
Caramba, que legal participar de uma entrega dessa, realmente. E você vê o mundo inteiro comentando sobre isso, e você pensa, cara, eu fiz parte disso. É sensacional. E você pode falar um pouquinho sobre as tecnologias que você trabalha hoje na Fox e os principais desafios que você tem lá? Sim, eu comecei trabalhando na Fox numa equipe que cuidava de um dos códigos mais antigos, de uma das codebases mais antigas lá dentro, que era feita toda em Node.js utilizando JavaScript. Então, eu comecei ali, peguei bastante experiência nessa equipe, só que eu troquei algumas vezes de equipe lá dentro, e agora eu tô numa equipe que tá com o tech stack todo em Go. Então, eu pessoalmente amo isso, porque eu utilizo a linguagem desde que a linguagem foi lançada. Então, logo um ano depois da linguagem ter o seu release date, eu já utilizava. Então, para mim, foi até uma realização conseguir agora estar utilizando ela profissionalmente, porque é uma linguagem que eu gosto bastante também. Mas o stack ali, então, de linguagem de programação tá em Go. A nossa infraestrutura quase toda é a AWS. E a gente utiliza aí várias outras ferramentas ali no dia a dia, que eu acho que é legal talvez falar para quem às vezes não tá tão inserido, para poder saber o que tá ali. A gente utiliza bastante o Terraform para poder interagir com essa infraestrutura, então infraestrutura as a code é uma solução interessante para isso. A gente também utiliza bastante aí algumas ferramentas de CI/CD, aí tem várias mesmo. A gente utiliza bastante do CodeShip, Jenkins. Eu diria que da tech stack que dá para poder falar, eu acho que é mais ou menos essa daí. Mas é engraçado pensar o quanto de coisa você utiliza para poder fazer um único software, né? Uhum. Eu imagino que deve rolar bastante isso na Fox. Várias linguagens, várias tecnologias. Tem uma conversa Exatamente. Que eu lembro que a gente participou lá da CodeCon, que você falou que você trabalhou com várias tecnologias ali ao longo da sua carreira, dos seus 15 anos. E aí eu quero fazer uma pergunta meio polêmica. Para você, até pensando em quem está começando, é melhor ser generalista Sim. ou especialista? Essa é boa. Eu quase sempre comento, né, que assim, eu acho que eu já devo ter trabalhado profissionalmente com um dos maiores números de linguagem de programação e tecnologia das pessoas que eu conheço, pelo menos. Justamente por causa desse histórico, porque eu passei um grande tempo no software house, então você tinha que fazer basicamente com a linguagem que o cliente queria ou que já tinha alguma parte da codebase. Então já utilizei muita linguagem de programação bem esotérica já. A minha opinião para isso também é um pouco polêmica, mas eu acho que para quem tá iniciando, eu acho que ser generalista é melhor. Não necessariamente porque é um caminho melhor ou superior, porque eu acho que faz mais sentido para aquele momento ali. Eu acho que depois você vai decidir se você vai querer continuar sendo generalista e expandir cada vez mais a gama de linguagens que você trabalha, ou se você vai querer especializar em uma só. Mas eu acho que assim, no início, muita gente preocupa demais com a ferramenta, e eu acho que o ponto principal não é a ferramenta, e sim, assim, se acostumar a trabalhar com programação e acostumar a fazer o trabalho. E eu acho que para isso, por isso que, assim, várias vezes eu até chego a indicar, já fiz até alguns vídeos indicando algumas linguagens de programação, e eu chego a falar bastante do JavaScript por causa disso. Não porque é a melhor linguagem, não porque a linguagem é mais bonita, mas é porque eu acho que pro iniciante é a linguagem que permite ele experimentar um pouquinho de várias áreas ali, sem precisar de aprender uma linguagem nova para cada etapa. Então, eu acho que é bem legal, mas só que no fim das contas, eu acho que todo mundo vai, assim, independente de começar especialista ou generalista, eu acho que, assim, a intenção da sua carreira é você ser um generalista que é especialista em várias linguagens. Então, acho que no fim das contas acaba sendo isso. Mesmo que você se especialize assim, numa área muito específica, utiliza só uma linguagem, você vai, com o tempo, perceber que, assim, que só o nível de conhecimento que você tem daquela linguagem vai te permitir pegar uma outra linguagem em poucos minutos, se precisar. Então, assim, na prática, você às vezes acha que não é, mas só que você é generalista, assim, também, com o tempo, né? Mas no início eu acho que essa daí é a dica que eu daria. Não, exatamente. Eu acho assim, no começo, é legal você desapegar um pouquinho, principalmente porque você está aprendendo, conhecendo coisas novas, mas também é importante ter foco. Então, tem uma galera ali que eu chamo de programador Hello World, que sabe fazer o Hello World em diversas linguagens, mas não se aprofundou o suficiente para entender a base. Então, eu acho que é aquele equilíbrio ali de você
Não se apegar muito, mas também ter um foco ali para você realmente aprender essa base, né? Sim. E você é formado em economia, que achei super interessante isso do seu background. Eu queria entender o que você pensa sobre essa questão de profissionais multidisciplinares para essa época que a gente vive hoje, né? Você acredita que esse background seu de economia te ajuda hoje? Principalmente falando para quem está fazendo transição de carreira. Assim, a minha trajetória é muito singular, né? Porque eu sou formado em economia e relações econômicas internacionais. E eu acho que sim, eu acho que principalmente para o pessoal que transita de carreira, eu já participei assim, nas minhas mentorias com gente de diversos backgrounds que também fizeram o mesmo movimento. Eu percebo que assim que cada carreira tem ali alguma habilidade que você consegue aproveitar no mundo da tecnologia. Então, por mais que a área que você trabalhava era a mais assim, que você imagine que é a mais distante possível de tecnologia, ainda assim vai ter bastante coisa que vai ser aproveitado no final do dia. E eu posso falar por experiência própria, eu acho que não especificamente assim, a formação acadêmica em economia, mas eu diria as experiências que eu tive fora da programação também. Já fui vendedor, já trabalhei na área de compras, então essas habilidades que eu desenvolvi e comecei também na área de Customer Success. Então, isso me permitiu ter um pouquinho mais de sensibilidade para as áreas de tratativa com o cliente e com o usuário e tudo mais. Então, isso me ajudou bastante em algumas outras etapas da minha vida. Então, acho que muita gente às vezes acha que na hora que tá fazendo a transição de carreira, por não ser uma área de tecnologia, eu vou perder tudo, mas só que assim, todas elas têm algum ponto que dá para poder aproveitar bastante. No caso de uma pessoa que é formada em direito, por exemplo, é uma pessoa que está acostumada a ler documentação. Por mais que às vezes não seja a documentação que ela está acostumada a ler, é uma habilidade que vai se transmitir. É uma pessoa que provavelmente vai saber escrever muito bem documentação também. Então, assim, você consegue achar vários desses exemplos quando você vai pegando essa questão da multidisciplina. Então, acho que dá para poder aproveitar bastante, sim. Eu acho que assim, bem pelo contrário, não deveria ser um impedidor de maneira alguma, mas só que eu acho que é uma vantagem para quem consegue encaixar e consegue continuar trabalhando. Total. E assim, para mim a tecnologia é uma área que permite se conectar com várias outras áreas, né? Então, recentemente eu fiz um vídeo sobre o cenário agrotech aqui do Brasil. Então, unindo agricultura e tecnologia, e aí eu tive depoimentos de pessoas que eram formadas em agronomia e estavam mudando de carreira para tecnologia. Então, tem nichos diversos no mercado de tecnologia que você pode aproveitar esses backgrounds, por mais que eles sejam extremamente específicos. Então, achei bem legal o seu background, inclusive. O meu é em design. Então, eu acho que, assim, design, front-end, mobile, você aproveita bastante coisa, assim, em relação à sua vivência, então, com certeza. E em relação a habilidades, quais habilidades te ajudaram a chegar aonde você está hoje? E quais habilidades você acha que são fundamentais para um programador continuar evoluindo na sua carreira? Eu acho que as habilidades que me ajudaram a chegar onde eu tô hoje vieram bastante de uma outra parte do meu background, que com as artes marciais eu pratico desde muito pequenininho. Assim, mesmo mais tarde eu tendo descoberto aí algumas peculiaridades do meu cérebro e tal, eu acho que, assim, que pelo menos a disciplina, ela ajudou bastante. Eu sei que é meio clichê falar, mas isso aqui realmente ajuda bastante. E realmente me ajudou bastante. Me ajudou bastante a me manter motivado, porque, principalmente no processo de aprendizado, o aprendizado ele é frustrante por definição. Então, quando você se frustra, é muito fácil de você pensar assim, vou largar tudo, não sirvo para isso, sou bandegação. Então, por exemplo, no meu caso, como eu não tenho formação na área de tecnologia, chegou um momento da minha carreira, quando eu já tinha bastante tempo de experiência, que eu decidi, quero ver o que a pessoa que estuda na faculdade sabe que eu não sei. E aí, pesquisando um pouco, eu vi que uma habilidade que era utilizada pelo mercado bastante, que vinha das faculdades relacionadas a desenvolvimento de software, era a resolução de algoritmos, etc., porque muitas empresas lá fora utilizam esse processo, né, esse processo seletivo, utilizam eles no processo seletivo. E eu tive um processo todo de aprendizado, já trabalhava na área há bastante tempo, e no momento em que eu comecei a aprender ali as resoluções de algoritmo, eu empaquei no início, eu não entrava na minha cabeça, não conseguia entender de jeito nenhum, via vídeo, lia livro, para mim era assim, era quase como se eu estivesse vendo uma língua alien, e isso me deixou muito frustrado.
frustrado. Toda a minha vontade ali era de desistir. Então acho que assim, o fato de eu não ter desistido surtiu bastante efeito, porque eu comecei fazendo o processo seletivo e não passando em nenhum, e falhando em todos, e achando cada vez que eu era um programador pior. Mas chegou um momento em que tudo clicou na minha cabeça, aí eu comecei a passar nos processos seletivos, e aí eu fui passando em vários outros. Então, eu acho que é tudo uma questão de processo. Então, o aprendizado, ele tem muito essa fase inicial, que é frustrante. Eu acho que a disciplina, ela ajuda bastante nisso. Pelo menos me ajudou bastante. E eu acho que, assim, que uma qualidade que ajuda bastante o pessoal a continuar evoluindo, eu acho que não é nem tanto da disciplina, porque a disciplina é uma habilidade muito específica, mas eu acho que a perseverança, eu acho que é o principal que eu falaria, assim, pra pessoa continuar tentando, porque isso, pelo menos, é a minha percepção. Eu não acho que para poder ser programador, a pessoa precisa de ser um gênio, precisa de ser ultra talentoso ou ultra inteligente com matemática, etc. Eu não acho nada disso. Eu acho que, assim, que qualquer pessoa consegue, se ela quiser. Então, acho que o principal ponto é esse, da pessoa continuar aplicando, continuar praticando e continuar fazendo, porque eu acho que a nossa área, ela tem um grande potencial, que é esse da prática. Diferente de um cirurgião médico, por exemplo, um cirurgião médico precisaria de um cadáver ou de uma pessoa para poder testar um processo de cirurgia ou aprender como é que faz uma cirurgia. E a gente não, a gente consegue pegar o mesmo ambiente que rodaria num servidor de uma grande empresa, poder rodar no nosso computador e testar ali na prática e ver aquilo ali acontecendo. Então, acho que esse fator prático, ele permite que, assim, desde que a pessoa tenha perseverança, ela consegue. Até hoje, de todos os mentorandos que eu já mentorei, eu não achei uma pessoa que não tivesse se tornado um programador depois de tentar. Alguns demoraram mais tempo, outros demoraram menos, só que eu acho que, assim, tem um bom aproveitamento de 100% de todo mundo virando programador no fim do dia. Então, acho que a perseverança é o principal que eu traria. Ah, que legal. Então, você já mentorou outras pessoas. Vou aproveitar para fazer uma pergunta em relação a isso, então, né? Como que foi essa experiência para você de mentorar essas pessoas? Você acha que tem uma troca no sentido de você também aprender esse processo? Com certeza. A minha questão com mentoria, ela é uma questão bem pessoal. Eu tive um problema na minha vida bem grave, assim, com o burnout. Eu tive uma crise de burnout em um nível bem avançado. E eu fiz uma promessa pra mim mesmo que, se eu conseguisse sair dessa situação e um dia eu tivesse uma situação melhor, que eu iria tentar ajudar o máximo de pessoas que eu conseguisse a não chegar no ponto em que eu cheguei. Então, por isso que depois que a minha vida estabilizou, desde então eu já comecei nesse processo. Então, o jeito que eu consegui achar de ajudar foi com conhecimento meu. Então, desde então eu comecei a mentorar as pessoas, comecei a mentorar bastante gente. Eu tenho muita felicidade de falar que, assim, que eu fiz o apanhado geral e já passou das 1.000 pessoas que eu mentorei nesse meio tempo. Tanto que agora eu tenho até uma comunidade no Discord que eu precisei de criar, porque tinha tanto mentorando que não dava mais poder fazer de maneira singular, né? Eu tive que começar a criar grupos, etc. Mas isso é algo que, assim, que me deixou bastante satisfeito, e eu acho que a troca, ela é extremamente real, assim. Eu percebi que várias coisas eu só passei a entender mesmo depois que eu comecei a explicar para os outros, e até mesmo no processo de aprendizado, cada mentorando foi me ensinando mais de como ajudar outras pessoas mais pra frente. Então, assim, no início eu sempre tinha uma abordagem muito assim, aprende primeiro a teoria toda até esse ponto, depois faz isso, e agora eu já tô mudando um pouquinho, assim, o método que eu passo pra maioria dos meus mentorandos é bem mais prático, explorando bastante aquele ponto que eu coloquei, e para vários deles está funcionando bem. Então, assim, eu gosto de ir com essa prática, que eu consigo pontualmente ajudar nos pontos que a pessoa realmente está com dúvida, para poder consolidar algumas coisas, fazer essas sessões. Mas eu acho que, assim, que antes de tudo também, principalmente na comunidade hoje em dia, lá no Skyly Devs, eu digo que todo mundo virou um grupo de amigos, assim, no fim do dia. Eu acho que essa troca, para mim, é que não tem, assim, não tem valor, sabe? Então, direto a gente faz os nossos happy hours lá, todo mundo, sexta-feira, entra lá e fica jogando nas salas de bate-papo que tem lá. Então, isso é bem legal. E se alguém quiser entrar depois, não tem problema, pode entrar, é completamente grátis. E provavelmente vocês vão me ver lá jogando jogo de luta no final de semana e respondendo o pessoal. Enquanto isso, basicamente, é o que eu faço lá. Que legal. Eu acho que essa conexão é muito legal, e o propósito também, né, de você ajudar as pessoas
e ter essa energia de volta. Eu vi que você compartilha muito conteúdo, até estava ensinando a criar um jogo e tal pra galera da comunidade. Isso. Então, isso é bem legal mesmo. Parabéns. Pensando nessa parte de evolução profissional, né? A Action, ela Uhum. tem uma frase bem emblemática que é Keep Moving Forward, que é continue sempre evoluindo. Eu queria entender de você, que já está há tanto tempo assim na Action e faz parte dessa comunidade assim, realmente ativamente, você está sempre participando ali de tudo que acontece na Action, sobre a cultura da Action. O que você acha que a cultura da Action se diferencia de outras que você já tem vivenciado? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que assim, a cultura da X-Team, ela diferencia, para mim, pelo menos, em um aspecto que eu realmente não achei em nenhum outro lugar ainda. Então é até legal falar. Mas eu acho que o nível de intimidade que existe na X-Team é surreal. Intimidade que eu digo o seguinte: as pessoas que eu conheço na X-Team, que muitas delas eu nunca vi pessoalmente. Hoje em dia já, porque teve o Summit, mas só que por muito tempo não tinha visto pessoalmente. Mas assim, o nível de intimidade e de afeto mesmo que eu percebia vindo das pessoas e que eu também tentava transmitir para as pessoas é surreal. É algo que realmente, assim, é bem diferente. Então isso fica diferente em todos os aspectos. Por exemplo, o fato da gente ter o Wizards, que, pô, quando a gente tá mal, a gente vai lá e conversa com o Wizard, consegue dar, sabe, é uma pessoa que a profissão dela literalmente é estar ali por você. Isso eu nunca tinha visto. Tem um evento na X-Team que é o Hero Drop, que acontece geralmente nos natais, e no primeiro Hero Drop eu lembro direitinho que o Ryan mandou a mensagem pra todo mundo falando assim, cara, se vocês conhecerem alguém que precisa ser energizado, manda a história e tudo mais. E eu falei assim, vou preencher descompromissado só pra poder preencher mesmo, que todo mundo tá preenchendo. E quando aconteceu, né, de passar o dia da inscrição, o Ryan no outro dia já veio me mandar uma mensagem e conversando comigo, falando assim, cara, li a história do seu irmão, o que tá acontecendo com ele, como é que a gente pode ajudar. E assim, isso é algo que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma empresa preocupar com nem com funcionário direito. Então imagina com um familiar próximo do funcionário. É algo assim surreal. E realmente assim, a intenção era só de fazer o bem. Naquela época eles deram uma viagem pro meu irmão que realmente assim, literalmente mudou a vida do meu irmão. Então assim, isso é uma coisa que eu sou extremamente grato, sempre serei grato. Porque é algo que eu nunca vi empresa nenhuma fazer, né? Então, assim, hoje, inclusive, o meu irmão foi uma pessoa que fez essa transição de carreira. Ele transitou, ele é formado em Direito. Na época, ele estava muito frustrado no trabalho, porque ele está trabalhando na empresa familiar com meu pai. E ele transitou, hoje em dia ele é programador também. Hoje em dia ele está trabalhando com front para um banco grande aqui do Brasil. E assim, mudou completamente a vida dele. Assim, esse ato em si tirou ele do ponto de depressão que ele tava, assim, não dá nem pra falar que energizou, porque assim, ele tava sem energia nenhuma, então assim, não tem nem como falar que foi um processo de energizar, mas só que realmente, assim, foi quando eu vi na prática que os lemas da X-Team, eles eram reais. Então naquela época o tema era Energize, e realmente, assim, eu nunca vi algo. Então, assim, pra mim, eu acho que é essa parte da intimidade, assim, sabe? Mesmo a empresa sendo uma empresa bem grande, tendo toda uma organização, ela ainda tem, sabe, eu sou mineiro, então, assim, pra mim, ela tem meio que aquele estilo de casa de vó, cozinha da casa da vó. Então, é mais ou menos por ali que passa pra mim, pelo menos. Não, totalmente. Eu acho que o Ryan falou uma frase que é tipo assim, aquele sentimento de você sentir que você faz parte de algo especial. É meio que isso que eu também sinto fazendo parte da Action. E, cara, essa sua história foi sensacional. Muito legal saber que isso aconteceu, cara. É demais, assim. Pra quem tá vivendo, é legal porque, assim, a gente que tá aqui, a gente consegue viver na pele, a gente sabe, só que às vezes é difícil descrever pra quem tá fora. Porque normalmente você escuta falar de cultura de empresa, mas é só um PDF bonito, não é algo aplicável no dia a dia. Então, é bem legal saber disso. Pensando assim no contexto da Action, a gente trabalha com clientes internacionais e tudo mais. Tem um monte de gente que tem vontade de trabalhar com... fazer uma carreira internacional, né? Queria entender para você, o que você poderia dar de dica para quem quer começar uma carreira internacional hoje?
Eu acho que eu tenho algumas dicas. Só que a primeira, antes de todas, só vai. Parece brincadeira, mas só que eu acho que, principalmente do pessoal que eu já mentorei, ou do pessoal que eu dou dica aqui ou ali, o brasileiro ele tem o costume de se cobrar demais. Então, assim, eu vejo isso na pele, eu sei como é que é, porque eu também me cobro demais. E a gente tem o costume de achar que, assim, que às vezes é um processo muito mais difícil do que o que a gente tá aqui, que o trabalho é muito mais difícil, porque geralmente você vê os salários que são maiores, e aí você fala assim, pô, mas só que o pessoal tá ganhando isso, eles têm que trabalhar, então, se eu já trabalho 12 horas por dia, eles trabalham 14, e pra ser bem sincero, é bem o contrário. Os processos seletivos lá de fora, eu acho eles pessoalmente mais fáceis que os daqui. Na maioria das vezes eles têm menos processos, eles são mais objetivos. Você tem que aprender meio que como jogar o jogo, mas só que depois que você aprende, fica ridiculamente mais fácil. E eu acho que também, assim, o trabalho em si, agora sendo completamente transparente mesmo. Eu acho que quando você trabalha para uma empresa estrangeira, você geralmente trabalha menos do que você trabalharia para uma empresa aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil a gente valoriza, assim, a gente valoriza não, né? Mas aqui é muito valorizado. Aquela coisa meio colonialista ainda de você, tipo assim, você tá ali no escritório, mesmo que você não esteja produzindo, ou senão de você, às vezes, tá trabalhando de casa, só que você tem que estar o tempo inteiro logado, e isso é muito estressante, isso é muito desgastante. E nas empresas que eu trabalhei, pelo menos fora, era completamente diferente, era cada um assim, cara, só queremos que você entregue isso daqui, faz no seu ritmo, no seu jeito, se você quiser fazer em um dia e nos outros dias você não tem mais nada pra fazer, tá tranquilo, só você comunicar direitinho, colocar o trabalho e entregar que tá tranquilo. Então acho que você tem uma responsabilidade, mas eu acho que se você sabe utilizar essa responsabilidade, é bem legal. E eu acho que, assim, essa dica eu sempre dou pra muita gente também, que vai ser em duas partes, mas assim, foque no seu inglês. Parece besteira, mas é que assim, inglês é uma língua muito fácil, gente. A gente é acostumado com português. A nossa língua é extremamente difícil. Sim. É uma das línguas mais difíceis de aprender no mundo. E inglês geralmente é mais fácil do que as linguagens de programação que você já aprendeu. Então, assim, se você já aprendeu uma linguagem de programação, provavelmente você consegue aprender inglês também. E o que eu vejo, e aí, só complementando, né? Só que eu vejo muita gente tendo uma percepção que seu inglês tem que ser perfeito, impecável para você poder aplicar para fora. E não é. Isso vai na primeira dica também. Mas assim, não é, gente. E que eu vejo de estrangeiro que se preocupa tanto com isso é só mais o brasileiro mesmo. Assim, se vocês nunca trabalharam com indiano, vocês não sabem o que é ter o que é ter um inglês carregado, o que em vários casos é não falar inglês, e isso não tá nem aí. Se vocês nunca trabalharam com polonês, vocês não sabem o que é ter um inglês carregado. Vocês nunca trabalharam com quase qualquer asiático. Então, assim, isso é muito real, e eu acho que isso é o que mais, assim... A dica que eu mais daria é o seguinte, utilize os processos seletivos gringos, às vezes, como teste. Faz esse primeiro, e se nesse primeiro a pessoa não conseguir te entender nada na sua entrevista com ela, beleza, aí começa a estudar mais o seu inglês. Mas eu vejo muita gente colocando metas inatingíveis na cabeça para poder começar a fazer, e provavelmente o seu inglês já é bom o suficiente. Então faça os processos seletivos, treine, e lembre disso, você vai ter um processo de adaptação como qualquer outra coisa. Então, assim, é melhor você começar antes a se adaptar, começar antes a ver o que perguntam, o que perguntam na entrevista, ver que tipo de linguajar que tá usando, que roupa que a pessoa tá utilizando, como que ela conversa ou não, se tá conversando com câmera ou sem. Isso tudo você vai aprender só fazendo. Então, acho que o principal é começar o só vai. Acho que essa é a melhor dica que eu poderia dar. Nossa, com certeza, porque eu acho que muita gente nem tenta, né, justamente por esse tal complexo de achar e também aquela ilusão que nem você falou, né, a gente acha que o sotaque é só sotaque da gente mesmo, mas assim, você vai trabalhar com um time global, você vai ver que todo mundo tem um seu sotaque específico, e a comunicação, ela vai acontecer independentemente disso, então não precisa ser um inglês perfeito, nem nada disso, né. E uma coisa bem legal, assim, de trabalhar, assim, falando da Action, é que o trabalho remoto aqui da Action, ele é assíncrono, né? E nem todas as empresas trabalham dessa forma. Eu queria entender como que é para você essa experiência de trabalho assíncrono, né? Como que isso é na prática no seu time, para você compartilhar um pouquinho de como que vocês lidam com essas diferenças de time zone. Sim, na minha equipe atualmente, né, tem um peruano, tem eu,
tem um venezuelano que tá em Orlando, tem um italiano, tem um japonês e tem um japonês, uma coreana e 3 americanos que estão em 3 lugares diferentes dos Estados Unidos. Então, só de descrever o time, vocês já percebem que não dá para poder sincronizar tempo entre esse pessoal todo, não tem nem como. Então, acho que assim, a principal dica de sincronia no trabalho, que eu acho que é o pilar, primeiro, confiança. Você precisa de confiar nos outros, você precisa de se fazer ser confiado. Então, como você vai inspirar essa confiança, tem diversos métodos, mas é importante que você transpire confiança. O que é transpirar essa confiança? Às vezes é ser transparente, é falar o seguinte, olha, eu não vou poder participar de reuniões durante as próximas 2 horas porque eu vou ir resolver tal coisa. Não tem problema você falar isso. Desde que você comunique ao seu time, desde que não vá contra nenhuma outra coisa, e se eles aceitarem, tá tudo bem. O que não pode acontecer é que, assim, que eu vejo muita gente às vezes querendo esconder, e não precisa de esconder. Todo mundo sabe que você vai estar vivendo a sua vida. Em vários momentos me ligaram, chamaram, Arthur, você pode entrar numa call? Posso, mas eu tô na rua. Beleza? Beleza. Ou se não posso, mas só que eu tô no carro, eu tô no cinema. Beleza. Então, você tem que ser transparente, porque aí também mostra que você não tá querendo enganar. Então, assim, muitas vezes você falar algo que não foi perguntado ajuda a transpirar essa confiança, mesmo que na sua cabeça seja algo que seja negativo, pros outros, só de você estar comunicando, às vezes já é o suficiente. Eu acho que esse é o principal. E, assim, de técnicas de assincronia que a gente utiliza bastante, eu acho que, assim, que o ponto principal é que a gente enxugou bastante as nossas reuniões. Então, durante o nosso dia, cada pessoa realmente trabalha no tempo dela, e a gente tentou pegar o melhor horário possível para daily. Então, a daily é aqui no meu meio-dia, mais ou menos, que é o início do trabalho para o pessoal que está nos Estados Unidos, e ainda está num horário fazível para o pessoal que está na Europa e na Ásia. Então, nosso único compromisso, assim, que a equipe inteira tem que estar esse, e aí todo mundo se compromete a estar nesse, mas claro que tem essa questão da transparência. Então, por exemplo, um dia que, às vezes, eu vou dar, sei lá, eu vou estar trabalhando, só que tem um evento, por exemplo. Eu sou bem sincero, eu falo assim, ó, eu vou ter um evento durante o dia, então não vou participar não participar da daily, não vou estar aqui durante o tempo, mas vou trabalhar normalmente. Quando eu chegar, eu vou entregar. Então é importante que você esteja entregando seu trabalho e que você esteja sendo transparente. Mas eu acho que quando você consegue fazer isso, eu acho que a equipe roda bem. E essa questão mesmo da comunicação. Como você está longe e você não está vendo a pessoa, é importante você tentar comunicar o máximo possível. Pelo menos nas coisas que são essenciais e que podem travar ou não o time. Não tô falando que você precisa de ficar no Slack e mandando todo o story que você estiver fazendo pro seu chefe. Mas só que do que é de trabalho, tenta comunicar. Tenta falar assim, o seguinte, não tô bloqueado, ou se não preciso de ajuda nisso daqui, ou se não, vou terminar isso aqui por tal dia, hoje eu vou fazer tal coisa. Então, isso é muito importante. Acho que esse é o ponto principal que eu daria, assim, de dica. Pelo menos é o que funciona pra mim. Sensacional. Eu acho que essa parte do feedback, ela é realmente muito importante. E é uma coisa que só quem vive o trabalho remoto, de fato, sabe a importância que é. Então, a galera que está começando a trabalhar remotamente agora, talvez esteja pegando ali e se vendo em algumas situações onde o feedback fez total diferença, assim, em relação ao fluxo de trabalho, né? E uma coisa legal que acontece, pelo menos no meu time, é essa questão da confiança mesmo. Por exemplo, hoje eu não vou trabalhar de manhã, eu vou trabalhar, tipo assim, à noite, e aí a pessoa só deixa um aviso, e ok, tudo bem, as pessoas só querem saber, tipo assim, as pessoas só querem saber se vai ser entregue. Se você vai trabalhar, então assim, essa confiança é muito sensacional. E pensando nessa flexibilidade, também queria entender pra você, assim, porque a Action, ela tem muito essa questão da cultura de ter uma flexibilidade, de dar uma liberdade para você, de fato, viver a sua vida e não só trabalhar, né? Então, você passa a ser dono de fato da sua vida e não ficar aqui, tipo, trabalhando o tempo inteiro e só pensando em trabalho. Então, eu queria entender como que é isso para você, né, no seu dia a dia. Como que essa flexibilidade, essa liberdade afeta o seu bem-estar? Então, eu acho que o ponto principal para mim é de
é de definir para mim o tempo em que eu vou geralmente estar trabalhando. Então, como eu falei, a gente tem essa liberdade na minha equipe de poder trabalhar no horário que a gente quer. Então, por exemplo, eu sempre trabalho pós a minha daily. Então, antes da daily, eu já tô aqui, já tô conectado, já começo a fazer algumas coisinhas, mas o meu tempo de produção geralmente é após a daily, no período da tarde. Então, no período da tarde, geralmente é o período em que eu estou trabalhando. E eu já deixo bem claro já o horário que, assim, pô, a partir desse horário aqui, eu vou desconectar. Mas o desconectar também, aí é uma troca que você faz. O desconectar, ele não é total. Claro que você sempre tá verificando ali uma notificação aqui ou ali, etc. Mas só que a regra é o seguinte, ó, não me mencionou, não é meu problema. Então, basicamente passa por ali, mas com certeza se for alguma coisa que precisa de urgência, vai ser mencionado, vai ser chamado e não tem problema. Então você meio que tem que estar sempre pronto, mas nunca em função de. Então, acho que esse é o ponto principal para mim. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, tô aqui no computador, igual falei, com os mentorandos, já passou do meu horário de trabalho, etc. Tô ali, entro ali na sala do Discord com eles, tô ali jogando meu jogo, tudo mais e tal, e vai alguém me manda ali no Slack. Pô, Arthur, precisava de urgente sua ajuda aqui pra poder finalizar um negócio hoje. Aí, beleza, seja empático. Aí, às vezes, tô aqui e falo assim, pô, beleza, vamos lá, bora, não tem problema. Tô aqui mesmo, tá fazendo outra coisa, pauso ali rapidinho, resolvo aquilo ali na hora. Ou se não dá pra resolver na hora, é ser transparente. Então fala o seguinte, Arthur, preciso urgente da sua ajuda aqui agora. Pô, cara, agora não dá. Pra mim já é X horário, eu saí, eu tô fora de casa, não tem como. Eu posso chegar em casa, assim, eu devo chegar daqui 1h e pouco. Daqui 1h20. Você consegue esperar até lá? Se não, aí eu vou tentar olhar com outra pessoa aqui se consegue te ajudar. Então, assim, é sempre tentar, sabe, mostrar o outro lado, né? Mas sempre com transparência. E aí, nessa parte de liberdade, assim, claro, um costume que eu passei a fazer é assim, hoje em dia eu realmente faço todas as viagens que eu quero fazer enquanto estou trabalhando. Então, assim, é uma adaptação que eu fiz que para mim funciona muito bem. Que geralmente o que eu faço se eu iria viajar, por exemplo, 7 dias para um lugar, eu geralmente agora vou lá e viajo, sei lá, 12 dias, ou se não 14 dias. Eu já coloco mais tempo para poder visitar o lugar, mas aí eu já tenho o acordo com a minha parceira, que eu falo com ela, olha, a gente vai viajar, mas só que durante tal a tal tempo eu vou estar trabalhando todo dia. Tem problema? Não tem. Eu passeio nesse meio tempo, depois a gente encontra e faz. Então, por exemplo, eu vou me casar esse ano e a nossa lua de mel, a gente meio que dividiu ela. Então, durante um tempo dela, eu vou realmente tirar um tempo só pra gente, mas durante um tempo a gente decidiu prolongar para poder justamente fazer esse processo de estar trabalhando durante uma parte do dia e na outra parte tá aproveitando o lugar, o que dá pra fazer. Então, principalmente quando é uma time zone diferente da time zone de trabalho do local, eu sempre me guio pela daily. Então, no meu caso, por exemplo, como vai ser pra Europa, então vai ser super legal, porque durante o dia lá vai estar basicamente o horário que ninguém nem acordou, então não vai ter problema. Então, durante o dia eu vou sair, vou explorar o lugar, conhecer. Deu ali a tardinha ali, a gente vai para um shopping, para um café, ou se não volta pro hotel, ou se não no lugar onde quiser. E eu acho que é interessante também você começar a ver essa beleza nesse estilo de vida também. Que você passa a ansiar por isso também, assim, por mais que pareça estranho, pô, mas se eu vou viajar, eu quero só não estar trabalhando, mas às vezes o trabalho é legal, se é feito desse jeito, às vezes você vai estar fazendo um trabalho de um lugar completamente diferente. Então, assim, é um outro clima, são outras pessoas, é outro lugar. Então, assim, só de você, por exemplo, estar numa viagem e cada dia estar trabalhando de uma cafeteria diferente, por exemplo, naquele meio tempo ali, já é legal. Aí, às vezes, também você faz um acordo com seu parceiro, fala assim, ó, beleza, a gente sai, só que a gente volta mais cedo, e aí no tempo que a gente tá no hotel ali, que você tá assistindo alguma coisa, assistindo um filme, etc., você fica assistindo ali no seu canto, enquanto isso eu fico sentado fazendo o meu trabalho do dia. Então acho que isso é assim, o meu ponto principal. E no meu dia a dia padrão, né? No meu dia a dia aqui na minha casa, uma coisa que me ajudou bastante também é dedicar um tempo para exercício físico. Isso para mim, pelo menos, é uma coisa que eu preciso bastante. Então eu preciso de ter esse tempo extravasando ali, e fazendo algo físico. Então, para mim, foi muito bom reservar esse tempo. Então, eu geralmente faço logo pela manhã, logo
quando acorda, tenho tempo, eu já vou pra academia. E aí, só o fato de já ter ido na academia já meio que libera o meu dia, eu já me sinto melhor, já me sinto mais disposto. Então, acho que isso ajuda também, porque eu sei que tem muita gente que fica, às vezes, só enfornado no quarto, no escritório, seja onde for. E, às vezes, a pessoa começa a se sentir um pouco drenada, e geralmente por causa disso. Eu acho que essa experiência, ela é meio mind-blowing mesmo. Eu lembro quando eu tava entrando na Action, que eu tava meio preocupada com férias, porque eu tinha emendado ali eu não tinha pegado férias durante 2 anos. Eu falei, cara, eu vou entrar em outro emprego agora, eu preciso de férias, eu já tô em burnout quase. Aí eu lembro que eu conversei com o Chapola e ele falou assim, não, tudo bem, você marque os dias que você quer tirar, você tira. Aí eu falei, é? Eu pensei assim, tipo assim... Só que aí eu vi que trabalhando na Action, com essa liberdade de você realmente ter essa flexibilidade de verdade, você consegue viajar trabalhando assim, tranquilamente. É super tranquilo, assim, é justamente o que aconteceu comigo. Eu falei assim, pô, será que precisa tirar o dia? Eu falei assim, precisa não, dá pra poder tranquilamente ir trabalhando. Sim. Você é host do XCP, que é tipo um programa mensal da Acting, que vocês falam sobre novidades e tal. Eu queria entender como que começou isso, né? E é legal também falar sobre esse lado da Acting, que apoia a gente que gosta de ter algum hobby, por exemplo, eu crio conteúdo, você criando conteúdo e ajudando a galera também. Conta um pouquinho pra gente como que isso começou. Legal. O XTP, ele foi na verdade ele era um projeto de longa data do Ryan. E quando eu entrei, o Ryan soube que durante um tempo eu fazia stream, durante um tempo eu fui jogador profissional de alguns jogos e tal. E ele falou assim, cara, você tem experiência nisso e tal, por que você não pensa em fazer? E aí casou um pouco com aquele desejo que eu tinha de conseguir ajudar as pessoas, o máximo de pessoas possível. Então eu falei assim, pô, pode ser uma empreitada legal. E aí a única coisa que eu falei assim, pô, mas isso aqui... Eu gostaria de ter, como eu sou só um dev, né? Só um dev aqui na empresa, eu gostaria de ter alguma pessoa que tivesse talvez uma outra perspectiva, ou senão que soubesse de aí, mais detalhes, assim, do lado corporativo, o que eu posso responder, o que eu não posso, porque eu vou estar agora falando em nome da empresa, né? Então deu medo. Aí, mas foi ótimo, porque aí o Ryan me colocou em contato com a Cleo. E foi muito bom. A Cleo sempre fala que de início era uma obrigação e era péssimo, porque ela não gostava de ser obrigada de ser obrigada a fazer o programa. Mas com o tempo ela foi ganhando o coração dela. Porque na verdade ela não tinha costume de criar conteúdo. Eu já tinha um pouquinho de costume, então pra mim foi um pouquinho mais tranquilo. Mas ela não tinha, mas ela é uma comunicadora nata, então isso já casou do outro lado, né? Então acho que foi assim, um processo. Então eu acho que eu falo tranquilamente que é uma paixão que surgiu dos dois lados. E eu acho que foi muito legal assim ver esse espaço que tem mesmo, sabe? No meu caso, a criação de conteúdo, ela realmente ela é um meio para um outro objetivo. Eu sei que muita gente... a criação de conteúdo é o objetivo e tá completamente ok. Mas para mim, realmente é um meio, assim. Eu realmente quero só conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Eu tenho ainda o sonho de algum dia fazer alguns cursos e disponibilizar eles de graça para muita gente. Mas aí falta braço, então eu tô tentando de pouquinho em pouquinho ir nessa parte de criação. Mas só que, assim, é muito legal ver que a Xting, ela realmente apoia bastante nisso. Então, assim, agora a gente tem... depois que a gente começou o XTP, teve uma abertura enorme para essa parte de criação de conteúdo. A gente acabou tendo a criação de uma equipe inteira, que é essa equipe para a criação de conteúdo, e agora ter o suporte dessa equipe é sensacional. Esse programa mesmo tá tendo o suporte dessa equipe, e assim, é muito mais fácil fazer essa gravação com a ajuda do Jonah. Eu vou falar o nome dele pra poder colocar. Na edição pode colocar até uma fotinha dele no fundo. Mentira. Aí, ó, tá vendo? A gente tem até liberdade de falar com o editor, fala assim, editor, faz isso. Então é muito bom, assim, é algo que é uma realização muito grande pra mim ver que uma coisinha que eu comecei lá atrás, de uma ideia do Ryan, que tomou a proporção que tá, porque assim, a gente já vai ir pro segundo ano pro segundo ano fechado de XTP. Então assim, são vários episódios, um episódio por mês. Então é muito legal ver isso, e isso até me ajudou também pessoalmente, que eu voltei a criar conteúdo no meu canal pessoal,
por causa dessa criação, desse espaço que teve no XTP. Então acho que foi assim, um momento muito bom, assim, um momento sensacional para mim. E a minha paixãozinha, eu amo todo mês estar ali conversando com o pessoal. É uma sensação assim, indiscutível. E é indiscutível ter visto gente que lá no início do XTP era viewer e muita gente hoje em dia tá aqui no Slack da empresa. Então é muito legal ver isso. Assim, eu acho que é uma sensação muito bacana. Sim, eu estava lá acompanhando os STPs antes de entrar na Act, então tenho certeza que muita gente se inspirou com o que vocês falaram por lá. E pensando nesse propósito seu de ajudar as pessoas, de ensinar as pessoas, a gente tem um quadro aqui no programa que a gente chama de Desmistificando a Programação. E a ideia é justamente explorar essa questão do aprendizado, de que cada um aprende de uma forma e cada um ensina de uma forma, e a gente pedir para o nosso convidado explicar algum termo, algum conceito ali dessa área de tecnologia para leigos. Então eu quero saber o que você trouxe aqui para a gente hoje, Arthur. Eu vou tentar explicar para leigos qual que é a diferença entre uma linguagem compilada e uma linguagem não compilada. Que eu acho que é um tópico um pouquinho mais cabeludinho, mas eu vejo muita gente perguntando isso em vários, principalmente quem está começando e vai procurar material para poder estudar, e na hora que se depara com isso, e muita gente não entende, e vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Vamos lá, linguagem compilada é linguagem não compilada ou linguagem interpretada. Como o próprio nome diz, assim, para todo mundo que nunca teve contato com programação. É só você imaginar que quando você escreve em código em alguma linguagem de programação, você está se comunicando com o computador. Assim como a gente utiliza a linguagem para poder comunicar entre a gente está falando em português, ou pode falar em inglês com outras pessoas, o computador também precisa de uma linguagem para ele entender. E aí, quando a gente escreve com essas linguagens, cada linguagem ela tem uma peculiaridade em como ela é lida pelo computador. Então, as linguagens interpretadas é o jeito mais fácil da gente começar. Porque a linguagem interpretada, que é a linguagem não compilada, ela é uma linguagem que geralmente que é como se o computador ele já tivesse o tradutor na cabeça dele. E aí, esse tradutor que tá na cabeça do computador, ele lê em tempo real o que você passou para ele. Então você passa ali um papelzinho para ele, um papiro, pro computador, e ele vai lendo linha a linha. Ele vai falando assim, isso daqui é isso, eu vou fazer. Isso daqui é isso, vou fazer. É como se fosse como se ele fosse lendo realmente linha a linha ali e fazendo em tempo real. Por isso que é interpretado, porque existe um interpretador. Esse interpretador é um programinha que você instala no computador para ele poder, entre aspas, entender a sua linguagem. É como se fosse assim. Então imaginem como se fosse um chip que você colocou no seu cérebro e de repente você passou a entender inglês, por exemplo. Essa que é a ideia de uma linguagem interpretada. E uma linguagem compilada é um pouquinho diferente. A linguagem compilada, a gente assume que, por exemplo, todos os computadores eles falam uma mesma linguagem. Todos os computadores eles são brasileiros, então todos falam português. Mas tem alguns que falam inglês, tem outros que falam francês, tem outros que falam alemão. Então aí para esses que falam francês, alemão, japonês, para esses aí digamos que existe ali no caso aquele tradutorzinho na cabeça deles para eles poderem entender naquela linguagem. Mas tem a linguagem que todos entendem, todos falam português. Todos eles, por padrão, falam português. E aí, o que a linguagem compilada faz? Ao invés de ela escrever numa linguagem estrangeira, como no japonês, francês, alemão, etc., ela escreve em português, mas só que ela não dá a responsabilidade pro computador, né, de traduzir a linguagem. Então, eu até falei errado, ela não precisa escrever em português, ela pode escrever numa linguagem estrangeira, mas a própria linguagem, ela tem um programinha que ela traduz para a linguagem que o computador entende. Então, ela gera um arquivo, ao invés dela gerar um arquivo e o arquivo ser lido pelo computador, linha a linha, ela gera um executável. Então, geralmente, a linguagem compilada, você acabou de escrever ali o códigozinho, você roda um comando e aquele comando vai colocar tudo dentro de um pacote, tudo dentro de um pacotinho, que já está traduzido para a linguagem que o computador entende, qualquer computador entende, então é só você pegar ali no computador e rodar. Então, acho que essa é a minha contribuição para esse daí. Espero que tenha ficado, que para quem nunca teve contato, tenha dado para poder entender pelo menos um pouquinho da diferença entre as duas.
Ficou sensacional, assim. E é um conceito bem difícil de explicar. E acho que você explicou super bem. Ainda tomara. E aproveitando toda a sua experiência, ali, 15 anos de mercado, né? Você é expert e tal. A gente também tem um quadro que a gente chama de Dica de Expert. Então, a ideia é você trazer alguma ferramenta, alguma dica, assim, que você usa que te ajuda no seu dia a dia. Ok, ferramenta. Eu acho que muita gente utiliza o VS Code, então eu vou dar duas dicas. Eu vou dar uma dica pro VS Code, que muita gente utiliza, e vou dar uma outra dica para terminal, que é o que sempre me perguntam também, tá? A primeira dica que eu vou dar, então, pro VS Code é o seguinte. Muita gente, quando vê as minhas lives de programação, perguntam: Arthur, por que no seu VS Code aparece o que é o parâmetro da função? Fica sempre ali, escritinho do lado ali, parâmetro, ou senão o nome do que você está esperando receber naquela função. E muita gente não sabe que o próprio VS Code tem essa configuração, não é uma extensão que eu instalo. Então, o nome desse tipo de informação é Display Hint. Então, se você procurar por hint, no caso, né? VS Code. E a linguagem que você utiliza, no caso JavaScript, por exemplo, já é nativo JavaScript, TypeScript, só que pro Go, por exemplo, também existe, pro Python. Então você vai na configuração do VS Code e você habilita esse inline hints. Então vai ser, no caso, o que vocês vão estar procurando é o inline hints. Então talvez a gente deixe na descrição do vídeo direitinho toda a documentação, mas é uma dica que todo mundo me pergunta, todo mundo fala assim, pô, essa extensão, não é? E é até legal ter uma referência que eu vou mandar o pessoal todo assistir agora esse vídeo para poder aprender desse. E sobre terminal, uma coisa que eu acho que ajuda muito e que muita gente também já perguntou várias vezes é o seguinte: quando você está utilizando um terminal e você tem ali o seu emulador e tudo mais e tal, a sua configuração, geralmente, do terminal, ela é uma configuração que você pode ter feito uma vez no seu computador, mas só que direto, quando eu ajudo algum mentorando a configurar o terminal, ele sempre fala assim, pô, formatei o computador e agora preciso de configurar de novo. Como é que eu faço? Então, uma coisa que muita gente não sabe, principalmente quem é iniciante, é que existem algumas bibliotecas que te ajudam a, entre aspas, salvar as suas configurações globais que você utiliza no seu computador. E aí você consegue utilizar em várias máquinas diferentes. Comumente, os arquivos de configuração no Linux, eles começam com um ponto no início. Então, eles são conhecidos como .files, geralmente na internet, etc. E você tem várias ferramentas para poder gerenciar .files. Eu utilizo uma que chama YADAM. Então, chama Yet Another .file Manager. É literalmente as iniciais. E esse Adam, eu acho ele muito legal porque ele funciona como Git. Então, se você sabe utilizar Git, você sabe utilizar os comandos dele. A única diferença é que ao invés de você digitar Git status ou Git add, Git remove, você faz isso com o YADAM na frente. E aí, o que ele faz? Quando você está num computador novo, você só faz um YADAM pull, ou senão YADAM clone, e clona o seu repositório do seu GitHub que você salvou seus .files lá. Então, se alguém quiser referência de .files e quiser utilizar o meu, é só entrar no meu GitHub, nos .files, vai estar na descrição. E se quiserem utilizar também a ferramenta, também vai estar na descrição. Eu acho que é uma boa dica de ferramenta que eu acho que pouquíssima gente fala sobre isso, na verdade, na internet, e muita gente utiliza, então eu acho que é legal falar sobre isso também. Cara, achei sensacional essa dica. Legal mesmo. Não conhecia, olha que legal. E agora, a gente vai para uma parte que é assim, já brincou de eu nunca, né? Com certeza. Sim. Todo mundo... Então a gente vai fazer um eu nunca na programação, para falar sobre algumas situações que acontecem e se já aconteceu com você. A ideia desse quadro, na verdade, é meio que mostrar para as pessoas que acontece com todo mundo. Então, vamos ver que situação dessa já aconteceu com você. Ó, eu nunca tive orgulho de uma gambiarra. Não. Orgulho eu já tive vários. Então, a gente vai fazer com a mão ou eu só respondo? Não, só responde mesmo. Tá. Porque senão eu ia falar, quando chegar no final aqui, eu vou estar até com vergonha do tanto de eu nunca eu vou ir. Mas sim, eu já que falo. Esse é um nunca mais comportado, né? Senão você estaria bebendo. Mas sim, eu acho que gambiarra é algo que você acaba tendo orgulho, sim. Quando a gambiarra é bem feita e ela resolve um negócio legal, você fica bem orgulhoso. Depois talvez você ache um jeito certo de fazer, só que a gambiarra sempre vai estar no coração. Sempre é o primeiro que veio. Sim. Eu nunca disse, na minha máquina funciona. Daí eu já falei bastante também no início.
Antes de Docker, então, era uma maravilha, porque era sempre assim, não, pô, na minha máquina tá funcionando, na sua que não tá. Puxa, É é problema, é mesmo. problema do computador do QA. Agora o Docker acabou com essa desculpa, hein? Realmente não É, tem como mais. o Docker quebrou, quebrou as pernas nesse aspecto. Aí eu falo que agora o Docker não tá funcionando na minha máquina, então tá tranquilo. Ó, eu nunca sonhei com bug e acordei para testar a solução. Olha, esse acontece demais comigo. Eu sonho demais com bug, mas eu não acordo pra resolver. Eu às vezes acordo e anoto. Mas Ah, tá. acordar e ligar na hora. Não vou falar que não aconteceu, porque já aconteceu, mas só que eu não me orgulho desse daí, não. Então, esse daí eu vou falar que eu acordo e anoto. Eu nunca dei commit direto na master. Nossa, demais. Assim, gente, se me dá acesso a master, eu não vou criar branch, não. Essa é a regra. Raiz, né? Já vai direto na master. Exatamente. Bom, Arthur, eu vou compartilhar um meme com você, que a gente também tem uma Uhum. parte aqui que é explicando memes de programação para leigos. Então, eu vou compartilhar aqui um meme com você no seu Slack, já que a gente está na Action. E aí, a ideia é você explicar o que está acontecendo nesse meme aí. Ok, muito bom. Vamos lá, então o meme tá, o meme tá no início, né, tá lá, designers, look, we have similar ideas. No, you stole my idea. Ou seja, os designers estão ali nervosos de um ter roubado a ideia do outro, e essa daqui foi a minha ideia, a minha imagem, etc. E esse daqui eu até me relaciono bastante, porque a minha noiva, ela é designer UX também, então eu vejo bastante ela sofrendo com isso daí. E aí, Programmers está o seguinte: Man, I stole your code, it's not my code. Ou seja, e isso é o que eu sempre falo. Eu falo assim, gente, o código não é meu, o código é do mundo. Não pergunta de onde veio. Hoje em dia ficou até pior que hoje em dia o código é do ChatGPT. Então então é basicamente a ideia que eu acho que aqui explicando para quem não tem o contexto, né? É só basicamente colocando essa ideia de que realmente na programação eu acho que você falar que assim que um código é completamente seu é quase impossível hoje em dia de falar isso. Você sempre vai estar buscando em algum lugar, em algum tutorial, ou até na própria documentação mesmo, você começa dali. Então, assim, é raríssimo, raríssimo, raríssimo você falar que uma codebase inteira é sua. Então, por isso que na hora que um falou que roubou o código do outro, o outro falou assim, não, fica tranquilo, não era meu código. E tá tudo bem, né? Eu lembro muito E tá daquele tudo meme, bem. aquele meme do Homem-Aranha, que é um apontando pro outro, tipo assim. Exatamente, um apontando pro outro e tá assim, ó, você roubou meu código, ó, você roubou meu código. De quem que é. Poxa, Arthur, muito obrigado por ter participado desse papo. Foi muito legal conhecer um pouquinho da sua trajetória, conhecer um pouco da sua experiência, você passar isso para as pessoas. A ideia desse programa é justamente ajudar as pessoas que estão começando. Então, queria agradecer a sua participação e deixar esse momento final para você deixar suas considerações, falar onde o pessoal pode encontrar um pouquinho mais do seu trabalho, te encontrar nas redes sociais. Então, primeiro, muito obrigado por ter me recebido. É sempre muito bom criar conteúdo com você. A gente já participou na CodeCon, já participou de XTP, então é bom que a gente sempre tem contato. Amei também o formato, então gostei muito, principalmente dessa parte que agora explicar o meme, foi sensacional. E eu acho que assim, que a minha única consideração é essa, que assim, que, pô, gente, tenta, é um mundo muito legal. Se você for iniciante, tenta. Se você é mais experiente, tá querendo trocar de carreira, tenta. Se você tá querendo mudar completamente de carreira, também tenta, porque vale a pena, é uma área muito legal, uma área muito bacana. É uma área que para mim, assim, me ajudou bastante a ser quem eu sou hoje. Então, já tem bastante tempo já, então já tô saturado de muita coisa, mas ao mesmo tempo também várias outras coisas me mantêm firme ali, firme na caminhada. Eu acho que a melhor dica é essa mesmo, de se manterem firmes na caminhada. E para quem quiser ver mais alguma coisa de mim, vocês podem sempre me ver no canal da Extin no XTP. E se quiserem me achar em qualquer rede social, é Arthur404Dev. Vocês conseguem achar inclusive meu canal do YouTube, da Twitch, que eu tento fazer lives semanais. Tô agora com um projeto de tentar fazer um tutorial de um projetinho do zero ao deploy por semana até o final do ano. Então, se quiserem aparecer, podem aparecer lá, podem ver os vídeos que já tem. Tem vídeo de Go lá, que muita gente falou que tá bem bacaninha de aprender. Então, é isso daí e muito obrigado.
E vão lá conhecer, galera, porque ele faz um conteúdo bem legal, tem até isso que eu falei, ele ensina a fazer um jogo bem legal lá pra quem tá começando, então acompanhe o conteúdo do Arthur. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse episódio do What the Code, esse episódio remoto, né, esse formato meio remoto, e até o próximo.